As coisas em The Eclipse Series começaram a esquentar ainda mais. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre The Eclipse Series, episódio 4. Gente, este episódio foi um episódio, assim, tenso. Aconteceram várias coisas, fiquei, assim, emocionado. Então tenho muita coisa pra falar sobre este episódio pra vocês. Mas antes de eu começar a falar sobre ele, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E bora pra esse vídeo, porque The Eclipse Series começou a esquentar e daqui a pouco vai pegar fogo. Então vem comigo que eu tenho muita coisa pra falar. O episódio começa no mesmo momento que o outro termina. Eles estão lá lutando taekwondo, o Aki derruba o Ai, só que aí depois eles vão pro vestiário. E quando eles estão lá no vestiário, o Ai, ele sai pra ir tomar banho e deixa o Aki lá sozinho. Então o Aki, ele vê uma oportunidade de ele mexer no armáriozinho ali do Ai e procurar aquele caderninho dele. Então quando ele tá mexendo ali no armarinho do Ai, o Ai aparece e vê ele mexendo no caderno. Então o Ai pergunta, o que você tá fazendo? O que você tá mexendo no meu caderno? E o Aki responde pra ele, não, ele só tava caindo e eu fui pegar pra colocar na mochila de volta. Mentiroso. Então o Aki, ele sai, vai lá pra cabine do banheiro e ele fica lá, vai tomar banho. Só que quando ele tá lá, o Ai, ele chega e fala, você me roubou alguma coisa minha. E o Aki fala, não peguei nada. E o Ai, ele começa a falar, essas coisas que estão aqui na cabine são minhas. Então ele vai pegar o negócio e ele chega bem pertinho assim da cara do Aki, quase se beijando. Então o Aki, ele empurra o Ai e quando ele empurra o Ai bate na parede e volta. E aí os dois dão aquele beijo. Aquele beijo forçado, né, gente, de BL, que sempre acontece uma coisa totalmente inusitada, que eles acabam se beijando, mas é bonitinho. E a gente vê o Gay Panic não só no Aki, mas também no Ai. O Ai, ele fica totalmente constrangido e ele sai de lá e aí entra a abertura da série. Depois da abertura, a gente tem ali os professores, eles estão fazendo uma reunião e eles decidem que o problema da escola é o Ai. Então eles bolam um plano pra tentar deixar o Ai com a bola mais baixa. Então o que acontece é que eles estão na aula ali e aí os professores, todos eles começam a fazer perguntas sobre a matéria só para o Ai, colocando aquela pressão sobre ele, colocando muita pressão sobre o garoto, e o garoto ia lá e respondia. Só que tinha algumas coisas que ele não sabia responder, então os professores sempre colocavam aquela pressão nele, para caso ele não conseguisse responder, eles iriam falar que ele não tá à altura da escola e talvez ele iria ter que sair da escola. Então o Aki, vendo tudo isso, ele vai lá e confronta o professor, ele fala, olha, eu acho que isso não é necessário, você pode deixar o Ai com a gente que a gente resolve esses problemas com ele. E o professor fala, olha, não tem jeito, se ele não aguenta, é melhor ele sair dessa escola, a gente vai continuar fazendo isso sim. E não tem jeito, eles continuam botando pressão no Ai, e o Ai fica naquela pressão toda. Então o Aki, ele fica pensando em toda essa situação, e ele encontra o Ai, ele lá no pátio, e ele vai lá conversar com ele. E aí eles têm uma conversa, o Aki, ele pergunta se foi difícil o dia pra ele, o Ai responde. Então o Ai, ele tá super triste, tanto que ele deita no ombro do Aki, e ele começa a chorar de verdade. E ele pergunta para o Aki se ele vai ser mal como os professores estão sendo mal com ele. E o Aki, ele não responde. Então o Ai, ele acaba dormindo ali no ombro do Aki. O Aki vai embora e deixa uma bebida ali pro Ai, falando que aquela bebida é pra ele, que ele não queria beber mais, mas que ele poderia beber. Então o Ai, ele vai lá pra frente da escola, fica bebendo a bebida dele, e o Tua, ele aparece e fala para o Ai, olha, se eu fosse você, eu parava com isso, eu parava de confrontar os professores, porque isso não vai dar certo pra você, é melhor você parar. E aí o Ai fala pra ele, olha, eu não vou parar, eu vou continuar, eu não tenho medo deles, e é isso, eu acredito nisso, eu vou fazer isso. E ele lembra o Tua do compromisso que eles têm no sábado, e o Tua fala, tudo bem, a gente vai nesse compromisso, e é pai, é nós, Joe. Então depois tá o Aki e os monitores lá conversando, e eles falam, poxa, a escola tá mais calma, né, já que os rebeldes, eles não estão mais se manifestando na escola, então tá uma coisa mais suave. E aí o Aki fala, suave assim, entre aspas, a gente tem que lidar com o Ai. Então eles ficam pensando, como que a gente vai lidar com esse cara? E o Aki tem a brilhante ideia deles não investigarem ele apenas na escola, e sim fora também. Então eles vão andar durante os períodos que o Ai estiver fora da escola, eles vão investigar ele, tudo que ele estiver fazendo. Então anoitece, o Ai tá lá na casa dele lendo um livro, e a mãe dele liga pra ele e pergunta pra ele se ele tá bem, que ela tá preocupada com ele, que ela viu todos os protestos que está viralizando aí na internet, e ela tá muito preocupada se ele tá envolvido nisso. Ela fala pra ele ficar longe disso, só que o Ai fala pra ela, não mãe, eu não vou ficar longe disso, porque eu não vou deixar a morte do tio
tio ser em vão. Então a gente agora tem certeza que a morte do tio dele foi alguma coisa relacionada à escola. Gente, o que aconteceu? Vocês têm uma teoria do que pode ter acontecido? Porque eu não faço ideia do que aconteceu com esse tio dele. Será que foi o professor lá que mandou matar ele? Não sei, tô totalmente confuso. Então no outro dia, o Aki e o Kan, eles vão investigar o Ai e eles seguem o carro dele. Quando eles seguem o carro dele, eles chegam até uma cafeteria queer e essa cafeteria só tem pessoas LGBTQIA+, e eles veem que o Aki, ele tá se encontrando com o Tua e a mãe dele tá lá nesse bar. Então eles sentam num lugarzinho lá pra eles escutarem a conversa do Ai. E o Ai começa a conversar com a mãe do Tua, ele começa a apresentar, falar algumas coisas, e ele abre o olho dela dizendo que o Tua tem algumas coisas aí pra falar pra ela, que tem algumas coisas que não tá bem. E ela pergunta pro filho dela, o que tá acontecendo? Você pode falar comigo, você pode contar comigo. Desde quando eu tô namorando seu padrasto, parece que as coisas mudaram entre nós, a gente não tem mais essa abertura pra conversar, a gente não consegue mais se abrir um pro outro. Então eles conseguem se abrir um pro outro e isso é algo muito bonito. A gente vê ali uma relação de mãe e filho sendo aberta por uma ajuda do Ai. A mãe do Tua, ela agradece o Ai, o Tua também agradece o Ai, a mãe dele vai embora e o Ai e o Tua ficam lá na cafeteria e eles têm uma outra conversa. O Tua pergunta se o Ai ele já tinha ido na cafeteria antes e o Ai diz pra ele que ele ia muito, ele frequentava muito essa cafeteria, que uma pessoa levava ele lá. E o Tua fala, levava? Ele fala, sim, porque essa pessoa já morreu. Então o Aki e o Kan, ele tá escutando essas conversas, eles se sentem culpados por eles estarem escutando uma conversa tão pessoal assim para o Ai. Então assim, já abre a mente aí do Aki pra outras interpretações de outras coisas aí dele. Então o Tua pergunta pro Aki se depois lá da cafeteria ele vai em outro lugar. E o Ai diz que sim, que ele tem outro lugar pra ir. Então ele vai até o penhasco onde o tio dele se matou e o Aki o segue. Chegando lá, ele deixa uma rosa branca neste lugar e ele começa a refletir com a mão no colarzinho dele e com o caderninho nas mãos, abraçando aquele caderno. Então ele começa a refletir sobre as coisas que o tio dele diz pra ele e o Aki, ele fica olhando a todo tempo o que o Ai tá fazendo. Ele investiga tudo. Mas o Kan não vai com o Aki investigar o Ai. O Kan vai conversar com o Tua, ele tá lá na praia, o Tua, e o Kan chega e chama ele pra tomar um sorvete. E quando eles estão tomando sorvete, o Kan, ele pergunta pro Tua se ele tá bravo com ele. E o Tua diz que não. E o Kan fala, poxa, mas você tá tão distante de mim. E aí o Tua diz pra ele, eu distante de você? É você que não fala comigo. Eu sei que você tem os seus motivos de ficar longe de mim, que se você ficar longe de mim, pode ser que as pessoas tenham outra interpretação e possa achar que você também seja gay. Ele dá um entender isso. E depois dessa conversa, ele fala pro Tua, olha, qualquer coisa que você tiver, qualquer problema, você pode me falar que eu vou te ajudar. E aí a conversa deles termina por aí. À noite o Aki tá lá no quarto junto com o Kan e o Kan pergunta o que o Aki ele viu ali do Ai e ele fala que a única coisa que ele viu foi que ele foi no penhasco com uma rosa branca e lá ele tava refletindo, tava chorando. E aí eles fazem a conexão que o professor que dava aula lá na escola, ele gostava muito de rosas brancas, então ele faz essa conexão desse professor com o Ai. E eles ficam, sabe o que aconteceu? Qual a relação dos dois? E o Aki acha que o Ai, ele tem um romance com esse professor. Eles não sabem que o professor morreu, porque depois eles falam, mas o Ai, ele falou que essa pessoa tá morta. Então eles não sabem que o professor morreu. Então veio na minha cabeça, será que o professor lá, que agora é o dono lá do projeto perfeito lá, será que ele é o cara que matou o tio de Ai e aí ele tomou esse lugar, só que ele não contou pros alunos que o professor tá morto? Será que ele fez alguma coisa assim do tipo? Gente, eu tô com muita pulga atrás da orelha. Eu acho que a história vai ser um pouco menos complexa do que isso. Tem tantas interpretações de tantas coisas que podem ter acontecido. Eu quero saber muito a opinião de vocês. O que vocês acham que este professor fez? Porque eu acho que ele tem um dedo na mutreta ali. Ele tá relacionado com isso. Alguma coisa ele fez. Já no outro dia, o Aki, ele vai falar com a professora e ele fala pra ela pegar menos pesado com o Ai e deixar que eles resolvem o problema. E a professora fala, tudo bem, eu vou deixar com vocês, mas vocês têm que resolver esse problema do Ai aí pra gente. Então fica esse problema aí nas mãos deles, só que o Ai, ele escuta essa conversa e ele vai tretar ali com o Aki, ele vai perguntar, o que você tava falando com a professora? Eu vi que você tava conversando com ela e era sobre mim. E o Aki, ele fala, não tava falando sobre você não, e ele sai andando. E eles param pra discutir no meio da rua, e aí vem uma moto e quase atropela o Ai. E aí o Aki tira ele da frente da moto e eles ficam naquele posição abaixados, um olhando pro outro, e eles ficam um tempão nessa posição. E o Ai, ele fala, você não vai me soltar não? Você tá gostando de me abraçar? Se você quiser eu te abraço. Então o Aki tem o gay panic dele ali e fala, não tô fazendo nada disso, não quero seu abraço não. E o Ai o puxa, leva ele até o carro dele e quando eles entram dentro do carro, o Ai o leva até a cafeteria. Quando eles chegam lá na cafeteria, o Ai, ele dá um beijo na bochecha do Aki.
aqui. E aí, o episódio termina. Gente, esse beijo foi totalmente inesperado. Não faço ideia do que aconteceu, por que esse beijo rolou. Acho que tem algum plano do Aki aí envolvido, mas, gente, eu não tava esperando por esse beijo na bochecha. Queria que fosse na boca? Queria, mas foi na bochecha, tá ótimo. Pelo menos teve um beijo ali entre os dois. E agora eu quero saber o que vai acontecer nos próximos episódios. Nas prévias, a gente tem dedo no cu e gritaria. A gente tem homofobia na escola com Tua. A gente tem o Ai e o Aki brigando, saindo no soco. E a gente tem os professores contra o Ai, tentando expulsar ele da escola. Então, assim, gente, vai ser uma loucura o próximo episódio. Eu tô ansiosíssimo pra saber o que vai acontecer da Eclipse Series. Eu quero saber de vocês todas as teorias que vocês têm pra essa série. Coloquem nos comentários. Vamos quebrar a cabeça pensando nessa série, porque tem muita coisa aí que tá com ponta solta. E eu quero saber qual a relação aí do tio do Aki com essa escola. O que aconteceu? O que fez ele se matar? Eu quero saber muito. Então, se você tem uma teoria, coloquem nos comentários que eu vou ler ela. E eu trago aí no próximo vídeo falando alguma coisa se ela fazer sentido, beleza? Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações pra você ser notificado que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E por favor, me sigam lá no Instagram, o Thay Alvarenga. Me ajuda a recuperar minhas publis, que eu perdi o Instagram e agora eu tô com um novo. Vai lá e me siga. Se você chegou até aqui, comente hashtag eu shippo Ai e Aki, porque eu vou saber que você chegou aqui até o final. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!